A Patinô, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 13, que traz por título Organizar a Igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Meu Deus, se prepara aí, pois o alimento está forte, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 13, na terça-feira já estreou a lição de número 1 do quarto trimestre, porque nós postamos com uma semana de antecedência. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 5 de setembro e você está assistindo quando? Então o que fazer, pastor? Entra agora no nosso canal, clica lá em vídeos ou em playlist. Assim você terá acesso a todos os nossos materiais, tá bom? Só peço o seguinte, se gostar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 13 dos jovens do terceiro trimestre, que traz por título Organizar a Igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Presta atenção agora, viu? Se você é professor da EBD, sempre recomendo. Inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Você já sabe, no final desse vídeo, vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma, tá bom? E caso você queira, preste atenção aqui agora, uma informação nova, viu? Caso você queira a dinâmica por escrito e também algumas explicações, resumo da lição por escrito, basta você acessar o nosso blog oficial. Coloque por gentileza no Google Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu, o menu, se você está utilizando o celular, fica nesses três tracinhos. Você clicou, vai aparecer adultos, jovens, juvenis. Você clica no menu dos jovens e assim vai aparecer todos os materiais, dinâmica por escrito, um resumo da lição de número 13 e também a lição comentada de toda a lição. É isso aí. Nós estamos postando dois resumos, ou na verdade duas explicações da mesma lição. Um comentário é apenas um resumo da lição, mas temos também a lição comentada, onde nós estamos comentando toda a lição de número 13, tá bom? Tudo isso para facilitar seu entendimento. Então aqui você vai encontrar o nosso vídeo aula e no nosso blog você também acha materiais por escrito. Só peço o seguinte, gostou? Se inscreva, deixa aquele comentário abençoado, tá bom? Então veja só, você pode iniciar a sua aula aplicando alguma dinâmica com seus alunos. Você também pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Mas eu tenho dito, você vai fazer perguntas no início, você não pode responder, nem o seu colega também, nem o professor também. Essas perguntas, quem tem que responder são seus alunos. E se eles não responderem, você também nesse momento não vai responder. Deixa a turma pensar cada vez mais. Até porque no decorrer da sua aula, todas essas perguntas serão respondidas. Aqui você pode perguntar o seguinte, quem foi Tito? O que? Paulo era de Tito. O que? Qual era a confiança que o apóstolo Paulo tinha acerca de Tito? Tito também já foi pastor de qual igreja? Você já leu o livro todo de Tito? Sabe quando foi escrito? Por que foi escrito? Para quem foi escrito? Então faça essas perguntas para colocar a sua turma para estar refletindo, pensando um pouquinho acerca dessa epístola, que tem cada ponto fundamental, viu? Tem vários temas para nós abordarmos aqui, viu? Por isso já peço, fica conosco até o final. Então, após você aplicar a dinâmica ou fazer as perguntas, você pode apresentar agora o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, meus irmãos, nós vamos estudar nessa lição número 13 acerca da Epístola de Tito, que é uma epístola essencial para a nossa vida cristã, principalmente para aqueles que desejam ser obreiro na casa do Senhor.
Nós sabemos que essa epístola é classificada como uma carta pastoral, onde vai trazer instruções para o pastor do seu comportamento, da sua atitude, de separação de obreiros para a casa do Senhor. Então essa carta foi Paulo enviando instruções para Tito, para que pudesse responder aos idosos, os mais velhos, as crianças, os obreiros, e refutasse a todos os passos também qualquer ensinamento contrário. Então se prepare, viu? Porque essa carta tem cada verdade. Você vai saber qual é a origem da mentira. Tem a ver com essa carta daqui, viu? Fica conosco. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia, e paz da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, capítulo 1, versículo 4. Nesse versículo, você já pode perceber a comunhão, a unidade que existia entre Tito e Paulo. Tito era filho da fé do apóstolo Paulo e grande era a sua consideração. Tanto que, quando a situação estava difícil em uma igreja, Paulo enviava Tito para estar resolvendo os conflitos. Em outras palavras, Tito era obreiro de confiança, um homem determinado, com coragem de atuar, de exortar, de chamar a atenção da igreja. Por isso, Paulo lhe enviou em várias igrejas para resolver conflitos, viu? Como é bom ter pessoas assim no nosso ministério. Agora vamos para o nosso resumo da lição, onde está escrito: Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja, enfatizar a necessidade de refutar os falsos doutores. Irmão, sempre vai ter ensinamento errado. Sempre vai ter gente errada no meio do povo de Deus. E nós, enquanto cristãos, precisamos ter bastante cuidado que nós recebemos, que nós consagramos, que a liderança que nós colocamos, que tem muitas pessoas que querem ser pastores, pregadores, professores, doutores, mas não têm vida diante do altar e acabam não fazendo a vontade do Senhor, nem ensinando a palavra de Deus. Fica ensinando filosofia, fábulas, ensinamentos que vão de encontro com a palavra do Senhor, mas nós estamos aqui para seguir e fazer a vontade de Deus, e não a vontade do mundo, muito menos a vontade do homem. Estamos aqui para obedecer a Deus. Meu Deus do céu, se prepare aí, viu? Vamos para a nossa leitura diária, que é aquela leitura de segunda até sábado. As pessoas que estão me seguindo lá no meu Instagram, toda semana estou postando a leitura diária, um vídeo chamada e um despertador. São materiais para que você possa estar utilizando e assim enviar também para os seus alunos, tá bom? Pega o endereço aí, ó, do meu Instagram, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também Instagram do nosso canal, Descomplicando Teologia. Lá você vai ter acesso a vários materiais de incentivo e motivação à participação dos seus alunos. Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. O cuidado com os enganadores. Terça, o cuidado com os gananciosos. Quarta, o cuidado com o mau testemunho. Quinta, o testemunho verdadeiro. Sexta, não se desvie da verdade. Sábado, a contaminação dos infiéis. Domingo é o título da nossa lição. Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Nós não podemos concordar, aceitar os falsos professores, doutores pregando e ensinando aquilo que Cristo não mandou, e muito menos apóstolo. Estamos aqui para seguir os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Por isso que nós somos seguidores de Cristo Jesus e também das doutrinas dos apóstolos. Dando seguimento, vamos para a nossa leitura oficial, que está no livro de Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Recomendo fazer a leitura coletiva com seus alunos. Vamos colocar nossa turma para ler cada vez mais. Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: a carta a Tito é bastante similar à primeira carta a Timóteo. Ambas foram escritas por Paulo durante a viagem missionária que fez depois de seu primeiro aprisionamento em Roma. O texto nos dá uma clara ideia da livre movimentação dos apóstolos naquele período e sua intenção de plena continuidade da missão, que não sabemos até que ponto ocorreu. A carreira de Paulo foi interrompida com a sua nova prisão e envio a Roma. Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja na ilha, enfatizar a necessidade de refutar os falsos mestres
e ensinar aos crentes cretenses sobre o modelo ideal da vida cristã. Presta atenção, essa carta de Tito está classificada como a carta pastoral, assim como 1º e 2º Timóteo são cartas pastorais. Tito também o é. E essa carta de Tito é muito semelhante à primeira carta de Timóteo, onde o apóstolo Paulo lhe escreve para trazer orientações, definir comportamentos, atitudes, consagração de obreiros. Então traz muitos ensinamentos acerca da vida do pastor, de como deve se comportar, ensinar, exortar, refutar todo ensinamento contrário, porque o líder da igreja cabe proteger a igreja contra os falsos ensinamentos, mas para isso precisaria ter atitudes e comportamentos de um homem de Deus e não ser influenciados pelos falsos líderes, pelos falsos profetas da época, que já estava se espalhando cada vez mais em todos os lugares. E o apóstolo Paulo, preocupado com essa situação, envia agora a Tito para estar organizando, consagrando, separando obreiros lá na ilha de Creta. Essa ilha é bastante conhecida e famosa. Daqui a pouquinho eu vou dizer por quê, viu? Acredita-se que tinha cerca de 100 cidades nessa ilha. O que você acha? Então era cerca de 100 igrejas que Tito precisaria organizar, consagrar e separar. Era um grande campo, viu? Mas não era fácil ser pastor desse campo, não. Observe por quê. Primeiro tópico traz por título: Tito, Creta e os cretenses. No item 1, o perfil de Tito. Observe. A exemplo de Timóteo, Tito também era jovem, provavelmente tinha um pouco mais de idade que Timóteo. Seu nome não é citado em Atos, mas uma referência feita por Paulo na carta aos Gálatas nos faz entender que Tito se tornou seu cooperador antes de Timóteo. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e 5, Paulo descreve uma viagem que fez a Jerusalém para tratar de conflitos que tinha com os judeus, principalmente por causa da circuncisão. Tito estava nessa viagem. Provavelmente a mesma narrada por Lucas, capítulo 15, versículo 2, que trata do concílio de Jerusalém. Tito não era judeu, mas grego. Tinha uma personalidade um pouco diferente da de Timóteo. As referências que Paulo faz dele na segunda carta aos Coríntios nos permite entender que a liderança de Tito era mais incisiva. Estava sempre pronto para grandes desafios como os de Corinto e de Creta. Timóteo, já analisamos, tinha uma certa timidez. O perfil de Tito pode ser assim resumido: pronto, entusiasmado, diligente, proativo, de posições firmes, ético, respeitoso, amoroso, amigo leal e fraterno, o irmão, o homem de confiança. Meu Deus, forte isso aqui, viu? Observe o seguinte, tudo indica que esse Tito, ele era um pouquinho mais velho do que Timóteo, mas ainda era uma pessoa muito jovem. E também tinha aceitado a Cristo antes de Timóteo e já estava cooperando, era um grande amigo, na verdade, filho na fé do apóstolo Paulo. Nós podemos ver isso porque tudo indica que quando Paulo foi defender que os gentios que estavam aceitando a Cristo não precisariam seguir os ritos judaicos, porque eles não eram judeus, eles eram cristãos, eles eram gentios que tinham aceitado a Jesus Cristo e estavam com as suas vidas mudadas e transformadas, não de acordo com o judaísmo, mas sim de acordo com a palavra de Deus e Jesus Cristo Nazaré. Então, em Atos capítulo 15, você pode ver essa reunião, onde questionou o seguinte: os gentios que estão aceitando a Cristo, precisam ou não precisam viver como judeus? Precisam ou não precisam se circuncidar? E o apóstolo Paulo, que estava pregando e ganhando essas almas para Cristo, defende a tese que Cristo Jesus os libertou, os gentios, e estes já não estão mais presos ao judaísmo, e sim agora ao cristianismo. Precisariam seguir as doutrinas de Cristo Jesus. E nessa viagem, o apóstolo Paulo leva Tito para estar lhe acompanhando. E é descrito também que esse Tito, ele não era judeu, mas no entanto dava bom testemunho, era um homem de Deus, dedicado, compromissado, cheio de responsabilidade, atitudes, era uma pessoa amorosa, proativo, gostava de trabalhar, gostava de evangelizar, gostava de fazer as coisas para Deus, e não era judeu, mas no entanto já era cristão, tinha aceitado a Cristo Jesus, e o Jesus que transforma já tinha libertado, já tinha transformado, renovado, restaurado a Tito, e este estava se dedicando cada vez mais à obra do Senhor. Então,
Paulo agora o aproveita na obra, lhe coloca na obra, lhe passa instruções, formações, capacitações, para que este jovem pastor também, Tito, pudesse exercer a sua chamada da melhor forma possível. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título a Ilha de Creta. Observe. Localizada a sudeste da Grécia, Creta é a quarta maior ilha do mar Mediterrâneo. Tem uma área de aproximadamente 8.200 km². Possui uma forma alongada, 256 km de leste a oeste e 10 a 56 km do norte ao sul. No primeiro século, possuía mais de 100 cidades, muitas delas com excelentes portos, como o porto de Fenice, citado em Atos capítulo 27, versículo 12. Paulo esteve em Creta durante sua conturbada viagem a Roma, por ocasião do seu primeiro aprisionamento. O navio que o levava atacou em bons portos e ali ficou por algum tempo. Atualmente, Creta tem mais de 600 mil habitantes. Observe o seguinte, nós estamos falando de uma grande ilha. Nós estamos falando de um ponto estratégico para que o cristianismo pudesse estar alcançando novas pessoas. Eu disse que essa ilha tinha aproximadamente 100 cidades. Logo, existiam aproximadamente também 100 igrejas, mas essas igrejas estavam recebendo influências negativas. Muitas pessoas, falsos doutores, falsos líderes, tinham entrado na igreja e já estavam disseminando heresias, ensinamentos que vão de encontro à palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, tomando ciência disso, chama agora seu obreiro, seu cooperador, chamado Tito, e designa ele para que pudesse conhecer a igreja, evangelizar a igreja, exortar a igreja, discipular a igreja, separar também presbítero, para que pudesse dar continuidade à obra do Senhor. Então, grande foi a missão dada por Paulo a Tito. Isso mostra sua confiança que ele, Paulo, tinha na pessoa de Tito. Te pergunto, será que você confia também nas pessoas dessa forma? Será que hoje nós temos bons obreiros que o pastor pode confiar? Será que você é um Tito, onde seu pastor pode confiar em você? Seu professor pode confiar em você? Seu superintendente pode confiar em você? Quando a situação estava difícil, Paulo já sabia muito bem, eu posso contar com o obreiro Tito, designar e ele vai cumprir a missão da melhor forma possível. Hoje tá difícil achar crente assim, viu? Hoje cada pessoa quer cuidar da sua própria vida e poucas pessoas querem cuidar e fazer a obra do Senhor. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item. Vamos ver aqui agora como era a cultura, a postura, a moral do povo que morava nessa ilha. Presta atenção. Primeiro tópico, terceiro item, que traz por título, os cretenses. Observe, um povo de péssima fama. A ilha era um lugar de confusão cultural e religiosa, violência, banditismo, imoralidade. Os cretenses eram mentirosos, preguiçosos e glutões. Paulo denuncia isso na carta a Tito, uma referência a Epidêmenes, um conhecido poeta e filósofo cretense do século VI a.C. Um deles, seu próprio profeta, diz: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Meu Deus, vocês estão entendendo como eram as características do povo dessa ilha? Eram povos preguiçosos, mentirosos, meu Deus do céu, tudo que é ruim estava incutido dentro daquela ilha. As pessoas, os seus cidadãos, não tinham compromisso, responsabilidade, temor nenhuma. Existia uma grande mistura, até porque era uma cidade portuária, até porque era uma ilha portuária. Várias cidades recebiam pessoas de vários lugares e acabavam sendo influenciadas. Por isso, adorava vários deuses, não tinha compromisso, não tinha retidão. Cada um fazia o que queria da sua própria vida e da sua própria conduta. Mas, no entanto, a igreja chegou. E aonde a igreja chega, as coisas devem mudar. Vamos dar continuidade à nossa leitura ainda do seguinte tópico. Segundo o teólogo suíço Hans, o termo sincretismo é inspirado nessa evolutiva característica dos cretenses. O prefixo tem um sentido de companhia, de junto com sinergia, sincronia, sinfonia e etc. Assim, o sincretismo era o fenômeno que dava quando os cretenses se uniam com todas as suas diferenças para juntos se defenderem de um inimigo comum.
Ou, em um sentido figurado, o sincretismo seria a própria presença em uma mesma ilha de múltiplos cultos, religiões, filosofias e linhas de pensamento. Burke assinala ainda que a palavra cretense, que deriva o verbo cretizo, no grego significa mentir, mas o evangelho havia chegado na ilha. No dia de Pentecoste, havia judeus cretenses em Jerusalém. Certamente, alguns deles se converteram e levaram a fé para suas cidades. Depois de solto de sua primeira prisão em Roma, Paulo viajou para Creta, levando Tito, trabalhou ali por algum tempo e deixou seu fiel cooperador para prosseguir a obra. Observe o seguinte, irmãos, essa sociedade cretense da ilha eram pessoas pecadoras, contaminadas com pecado. Pecavam e gostavam de viver no pecado. Existia uma grande mistura. Acredita-se até que esse termo sincretismo deriva da palavra cretense, por causa do seu comportamento, das suas misturas, das suas crenças. Então, sincretismo significa pegar as coisas de várias religiões e misturar a sua. São misturas de religiões, tá bom? Pega uma coisa do candomblé, do catolicismo, do cristianismo, do judaísmo e começa a misturar tudo em uma única religião. Isso está incutido o sincretismo, que pode ter se derivado de um dos comportamentos do povo de Creta, tá bom? E também a própria palavra mentir no grego deriva também desse mesmo termo. Então observe só que característica não tinha esse povo. Era chamado assim, quando a pessoa queria ofender o outro, chamava de cretense. Olha, presta atenção aqui agora, viu? Quando uma pessoa do mundo antigo queria ofender o outro, chamava de cretense. Estava chamando de mentiroso, preguiçoso. Meu Deus do céu, você está entendendo? Então, ser chamado de cretense era uma forma humilhante, fechatória. Em outras palavras, você é um mentiroso, você é um preguiçoso, você não serve, você não presta. Estava ofendendo o outro, para você ver o grau de honestidade, para você ver o grau de moral existente naquele lugar. Em outras palavras, não tinha nada de moral. Tudo que havia naquela ilha era imoral. Mas, no entanto, o evangelho chegou. A palavra de Deus chegou. E onde quer que a palavra de Deus chegue, a transformação, a libertação. E o povo de Creta vão passar por esse processo de transformação e libertação. Mas você sabe, não é do dia para a noite, nem da noite para o dia. Existe um tempo de transformação e libertação. Mas para que isso pudesse acontecer, era necessário ter bons líderes, pessoas comprometidas com a obra do Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo passa um tempo nessa ilha ensinando e deixa o seu fiel cooperador Tito na responsabilidade de organizar a igreja diante de uma sociedade pecadora. Não foi fácil não, viu? Mas Tito ele conseguiu vencer. Meu Deus do céu, viu? Está forte. Já para saber o seguinte, e você está gostando? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas já vou lhe fazer um convite também todo especial, viu? Presta atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, simulado, certificado, lembrancinhas, todas essas ideias e esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com um valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações, tá bom? Você entra no grupo, eu tiro as suas dúvidas e tenho uma certeza que você vai querer ser membro do nosso canal.
Mas agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título a missão de Tito. No item 1, estabelecer presbíteros. A missão primordial de Tito era organizar as igrejas locais de cidade em cidade. Isso denota que o evangelho havia se espalhado pela ilha, mas a organização da igreja ainda era incipiente. Em Éfeso já havia um presbítero estabelecido, o que não excluía a responsabilidade de Tito de ordenar novos presbíteros pelo crescimento da obra. Em Creta, contudo, embora Paulo tivesse trabalhado por algum tempo para pôr as coisas em ordem, havia preeminente necessidade de exercer a disciplina eclesiástica e estabelecer presbítero em cada igreja para prosseguirem na missão de ensinar. O perfil dos presbíteros segue os mesmos requisitos transmitidos a Timóteo, destacando a necessidade de maturidade. Difere somente a expressão e inclusão de observação implícita na carta a Timóteo, a boa conduta dos filhos. Em uma linguagem de hoje, diríamos que eles precisavam ser bons crentes, darem bom testemunho como cristão. Isso é valioso para os filhos dos líderes e contribui muito para o êxito do ministério de seus pais. Observe o seguinte, a questão de consagração, de separação de presbítero, que era o líder da igreja, que direcionava a igreja, exortava a igreja. E Tito foi incumbido, recebeu a responsabilidade de organizar isso, porque cada igreja precisaria ter seu presbítero para fazer as ministrações, as pregações, os ensinamentos. Mas você sabe que separar ministro, presbítero, não é tão fácil assim. Porque, pastor, não pode ser colocado qualquer pessoa. Essa pessoa precisaria ter os seus pré-requisitos. Olha, honestidade, integridade, ser irrepreensível, marido de uma só mulher, olha, honesto, dedicado, ser fiel, ter bom comportamento para o de dentro, para o de fora, saber tratar o outro, se relacionar. Então, para ser presbítero, existem seus pré-requisitos. E Tito precisaria tomar cuidado muito com isso, para não consagrar ninguém que não tivesse esses pré-requisitos. Ainda acrescenta que os filhos desses homens precisariam ser crentes, fiéis a Deus. Ou seja, os seus filhos precisariam dar bom testemunho, porque você sabe, a família de um líder precisa estar de acordo com a vontade do Senhor. Calma, calma, calma. Eu sei que isso hoje está bastante difícil. Quantos filhos de pastores não são cristãos? Quantos filhos dos pastores estão desviados? Muitas das vezes por causa da pressão da própria igreja e dos pais. Mas que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos. Que Deus possa nos dar graça, nos dar sabedoria, nos abençoar, para que os nossos filhos, para que os nossos jovens possam crescer no temor do Senhor. Mas Tito recebe essa incumbência de separar e consagrar homens de Deus para estar à frente da igreja. Em cada igreja, se tem 100 cidades, em cada cidade tinha uma igreja, então precisaria separar 100 presbíteros. Grande era o campo. Dando seguimento ao nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título correção aos falsos doutores. Observe, assim como em Éfeso, em Creta, havia falsos mestres que perturbavam a vida da igreja. Paulo chama de desordenados, faladores, vãos e enganadores, e aponta principalmente os da circuncisão, judeus, que insistiam que para se salvar os gentios precisavam cumprir as leis, regras e ritos judaicos. Paulo fala novamente da sorrateiração desses falsos mestres que transtornavam casas inteiras, o que denota o mesmo problema de Éfeso envolvendo as mulheres. É provável que tais mestres estivessem explorando a imprudência dessas mulheres, enganando-as assim como o diabo fez com Eva no jardim. O trato com esses ordilosos falsos mestres deveria ser firme. Paulo usa a expressão tapar a boca para demonstrar como Tito deveria ser diligente em seu trabalho. De igual modo, o presbítero precisaria ter suficiente autoridade moral e espiritual, a fim de que fosse poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Não se pode confundir amor com condescência. Os erros devem ser corrigidos. Meu Deus do céu, viu? Observe o seguinte, viu, professor? Tito tinha uma grande responsabilidade, porque cabia a ele ensinar, exortar,
corrigir a igreja, que estava começando a tomar caminhos errados, principalmente que já estava tendo lideranças, pregadores, doutores que estavam entrando nas casas, nas igrejas, pregando ensinamento incorreto. Por exemplo, a questão do judaísmo. Dizia o seguinte: você é gentil, aceitou a Jesus, mas precisa guardar a lei, precisa guardar o sábado, os alimentos. Vocês precisam seguir os ritos judaicos. Mesmo quem aceitou a Cristo precisa seguir os ritos judaicos. E andava de igreja em igreja pregando e estava gerando uma grande confusão na ilha, nas igrejas que tinham aceitado a Cristo, mas o povo ia de casa em casa dizendo: você precisa guardar o sábado, você não pode comer tal alimento, você não pode se contaminar, não pode fazer isso. Estavam querendo que esses gentios, que tinham aceitado a Cristo, pudessem guardar os ritos judaicos. E Paulo é bastante incisivo: tape a boca, não deixa falar, não dá oportunidade, não dá crédito, porque esses homens são falsos doutores que estão enganando, indo de casa em casa. Em outras palavras, indo de igreja em igreja pregar aquilo que Jesus Cristo não mandou e aquilo que também os apóstolos não mandaram. Até porque, em Atos capítulo 15, já tinha tido uma reunião com os apóstolos e ficou decidido o seguinte: os gentios que estavam aceitando a Cristo não precisavam seguir os ritos judaicos, porque agora faz parte da igreja de Cristo. E quem faz parte da igreja não é mais judeu, mas sim cristão em Cristo Jesus. E agora Timóteo precisa ter coragem para confrontar esses ensinamentos errados, chamando a atenção, repreendendo, para que estes também pudessem ser salvos, pudessem se arrepender do seu erro, mudar de atitude e assim fazer a vontade do Senhor. Vou dizer o seguinte, viu? Tito precisaria ser cabra macho para pregar, mesmo que estivesse correndo risco de vida, mas ele não poderia ficar calado para pregar contra os falsos ensinamentos. E também tomar cuidado para não separar nenhum presbítero que não estivesse de acordo com a vontade do Senhor e os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: a má influência na igreja. Observe, a correção a ser feita por Tito visava não apenas os falsos mestres. A expressão repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, feito logo após a referência aberta aos cretenses, nos permite entender que as igrejas em Creta deveriam receber semelhante ensino. A má conduta dos cretenses, impregnada na cultura da ilha, estaria reinando entre os cristãos, o que também se denota pela necessidade de pôr em boa ordem as coisas que ainda restavam. De fato, não é incomum que vícios impregnados em culturas locais insistem em se infiltrar e permanecer no seio das igrejas cristãs. Comportamentos e costumes antiéticos que parecem ser inofensivos, mas são destrutivos, como raposinhas que fazem mal às vinhas. Por exemplo, os atos desonestos são praticados em nosso país em nome do jeitinho brasileiro. Viver em meio aos cretenses não nos autoriza a compartilhar de sua má conduta. Precisamos ser sãos na fé. Observe o seguinte: a sociedade cretense, mentirosos, desonestos, enganadores, preguiçosos, cheio de misturas, é essa sociedade cretense. E lá nessa sociedade estavam tendo igrejas, pessoas que tinham aceitado a Cristo Jesus. Mas, no entanto, essas pessoas que estavam fazendo parte da igreja precisariam se comportar diferente. Sabe? Não compactuar com o pecado, não aceitar o pecado, não praticar o pecado, se afastar de tudo aquilo que estava de encontro com a vontade do Senhor. Por exemplo, a sociedade achava normal pecar. Mentir fazia parte da cultura deles, era normal mentir, mas, no entanto, aqueles que faziam parte da igreja não poderiam nem mentir de brincadeira. Você entendeu o mistério, jovem? Entendeu o mistério? A sociedade pode concordar com o pecado, com a mentira, a desonestidade, a querer ser melhor do que o outro. A sociedade pode compactuar com isso, mas a igreja não. Então, Tito tinha essa responsabilidade de ensinar a igreja a ser diferente, a se comportar diferente, a ir de contramão com a sociedade. A sociedade é mentirosa, a igreja não mente. A sociedade anda se contaminando, a igreja não se contamina. A sociedade aceita todas as práticas imorais, a igreja
prega e não aceita nenhum tipo de imoralidade. Não existe esse negócio do jeitinho brasileiro para a igreja não, viu? Vigia, esse comportamento é dos cretenses, mas você é cristão em Cristo Jesus. E as pessoas da sociedade de Creta precisariam ver essa diferença, porque todo mundo estava acostumado a mentir, se prostituir, andar no pecado. E agora estava tendo a igreja de Jesus. A igreja de Jesus estava chegando em cada cidade, em cada local, e as pessoas precisariam olhar para os cristãos, para a igreja e ver a diferença. Ô, gente, irmão João gostava de mentir, já gostava de mentira e não está mentindo mais. Olha, irmão Francisco era preguiçoso e agora está um trabalhador. Por que isso? Porque ele é crente. Porque ele aceitou Jesus, ele nasceu de novo, é nova criatura. Você está entendendo? Os crentes da ilha de Creta precisariam demonstrar na prática a sua diferença, para que a sociedade pudesse ver, são diferentes mesmo. Estão diferentes, comportamento diferente, atitude diferente, porque aceitou a Cristo Jesus. E quem aceita Jesus é diferente. Você concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Logo, precisamos ter esse comportamento diferente para que a sociedade possa querer nos imitar. Mas hoje tem muitas igrejas querendo imitar o mundo, mas deveria ser o contrário. É bom que nós venhamos influenciar o mundo para que o mundo possa querer nos imitar. Não mentir, não falsificar, ser honesto, ser trabalhador, em nome de Jesus. Estou lhe falando, o alimento aqui é forte, viu? Vamos para o nosso terceiro tópico. Lembrando a você que quiser estudar comigo no meu curso para professores, o link vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Está em promoção para quem está participando do nosso grupo. O link do grupo para estudar conosco em nosso curso para professores está na descrição desse vídeo. Vou deixar também meu WhatsApp aqui. Qualquer dúvida é só me chamar que eu respondo a todos. Vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título Exortações Gerais. No item 1, ensino para toda a família. Observe, o tom de praticidade do ensino de Paulo a Tito é semelhante ao que transmitiu a Timóteo. De igual forma, Tito deveria transmitir a correta doutrina para toda a igreja, dos mais velhos aos mais jovens. O apóstolo volta a enfatizar a importância da educação cristã para as mulheres idosas, destacando o papel delas no ensino das mais novas. O valor de constituição da família é mais uma vez enfatizada por Paulo, ao tratar da nobre missão da mulher como esposa e mãe dedicada no lar, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Isto é, para que Deus seja glorificado pela vida exemplar das famílias cristãs. Essas tarefas, atribuídas à mulher, têm sido muito desprezadas pela sociedade moderna. Observe o seguinte, Paulo agora também vai passar algumas instruções a Tito com relação a qual deve ser o comportamento dos jovens, dos idosos e das mulheres, porque grande era o papel na criação dos filhos, na formação da personalidade das mulheres, porque as mulheres contribuíam muito com essa formação, com esse crescimento espiritual dos seus filhos. E hoje, esse papel tem sido negligenciado. As mulheres, muitas mulheres estão sendo ensinadas ou doutrinadas a não querer ser mãe, não querer tratar do filho, não querer responder o filho, não querer instruir o filho. Está sendo substituída pelas redes sociais, por filmes, por novelas, por desenhos. Estão ensinando os nossos filhos aquilo que não deveriam. Mas, no entanto, Tito recebe a orientação de Paulo para que pudesse passar as orientações bíblicas acerca do comportamento da mulher, que a mulher precisa ter sabedoria e também as mulheres mais velhas ensinar as mais novas o seu comportamento e a sua postura. Dando seguimento ao nosso terceiro tópico e o item 1 da nossa lição, o seguinte parágrafo. A mulher cristã pode exercer atividades fora do lar, desde que não negligencie a missão mais importante que Deus lhe ortogou. A ausência da mulher como esposa e mãe traz prejuízos incalculáveis para a família, com nítidos reflexos na igreja e em toda a sociedade. A vida cristã deve ser pautada sempre nas escrituras sagradas, que jamais envelhecem ou se tornem ultrapassadas. Finalmente, Paulo se dirige aos jovens, aos quais destacam a moderação. Exercer o autocontrole é fundamental para que o jovem não tome decisões erradas na vida. É melhor suportar o jugo nos tempos da mocidade. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Observe, as mulheres precisam ter seu comportamento, suas atitudes e o cuidado com seus filhos. Em outras palavras,
precisariam exercer sua função. A mulher tem uma função para com a família e ela pode trabalhar fora, pode fazer o que quiser, mas, no entanto, não pode negligenciar a sua missão de cuidar e zelar pela sua família. A Bíblia Sagrada já diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derriba com suas próprias mãos. Já também com relação aos jovens, vai dar um conselho do autocontrole. O jovem não pode falar tudo o que quer falar, não pode pegar, não pode ver, não pode fazer. Precisa haver um autocontrole, principalmente nessa fase de namoro. São muitos desejos, são muitas vontades, mas precisa haver um controle para que esse jovem não venha viver no pecado. Não possa, assim, pecar e desagradar a Deus e perder sua salvação. Precisa haver um autocontrole na sua vida toda. E é tanto jovens, senhoras também. Nós precisamos aprender a ter esse autocontrole, a saber dizer não, a saber dizer sim, pois a vida cristã é feita de renúncia, e dependendo da sua idade e da sua posição. E o apóstolo Paulo está preocupado com isso. Será que os jovens estão aprendendo a dizer não à prostituição, à fornicação, à relação sexual antes do casamento? Olha, precisa haver um autocontrole para que os jovens não possam ter relação antes do casamento. Existe tempo para todas as coisas, viu? Aguarde o coração, se prepare, estude, se prepare para o casamento. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: salvação para todos. Observe, Paulo também aborda na carta a Tito uma das doutrinas centrais da fé cristã, soteriologia, a doutrina da salvação. A graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Por sua graça, Deus não apenas nos salva no presente, mas nos ensina ao longo da vida a renunciar a todo pecado e viver bem conosco mesmo, com nosso próximo e com Deus. Essa vida deve ser alimentada na esperança da volta de Jesus, que prometeu buscar um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Portanto, não basta receber a salvação, é preciso viver de acordo com a vocação celestial. Veja só a questão da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Meus irmãos, a salvação está em Cristo Jesus. Não existe outro Salvador, não existe outro caminho, só existe Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, o que é que eu faço para ser salvo? Você precisa aceitar a Jesus Cristo, confessar os teus pecados, se arrepender e andar em novidade de vida. As pessoas que assim o fazem, recebem a Cristo Jesus e terá sua vida transformada pelo poder de Deus. Porque esse processo de transformação, de santificação, o próprio Espírito Santo nos ajuda. Ele aplica essa palavra em nosso coração. Daqui a pouquinho, nós não temos mais vontade de pecar, de mentir, de se prostituir, porque o Espírito Santo de Deus começa a agir em nossa vida, nos purificar, nos santificar, separar-nos do pecado. Porque quem aceita a Cristo Jesus tem que ter uma vida separada do pecado, abandonar o pecado. As velhas práticas tem que ficar tudo para trás. Olha, você nasceu de novo, novo nascimento, novo comportamento, atitudes. Devemos ter sabedoria para agir com as pessoas. Devemos nos preocupar com o nosso próximo, nossa conduta também para conosco mesmo e também para com Deus. Porque nós podemos pecar contra nós mesmos, com o nosso próprio corpo, nós podemos pecar também contra o próximo e podemos pecar também contra Deus. Mas as pessoas que aceitam a Cristo Jesus vão estar se reconciliando com Deus, amando o próximo e guardando a sua vida, preservando a sua vida, para que possa esperar o momento do arrebatamento da igreja, que a nossa maior esperança é ser arrebatados em Cristo Jesus. Pergunta a você, você tem essa esperança do arrebatamento? Você não tem? Tem alguma dúvida com relação à escatologia? Vou te apresentar aqui agora, olha. O nosso livro é o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. Quem tiver interesse em adquirir nosso livro, gente, faça a leitura, tá bom? É uma forma descomplicada mesmo, bastante fácil. Tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa estar no grupo de informações e também meu WhatsApp passando aqui agora, tá bom? Para quem quiser comprar o meu livro, anota aí por gentileza e me chama no WhatsApp 73981418544. É o livro Descomplicando a Escatologia e está com frete grátis para todo o Brasil. Vem adquirir o nosso livro. Agora chegou o momento da nossa conclusão, onde está escrito:
Com alegria e gratidão, estamos concluindo mais um trimestre de nossa Escola Bíblica Dominical. Que oportunidade ímpar tivemos de aprender juntos valiosas lições espirituais extraídas das cartas pastorais. Deus está nos instruindo a cada dia para que vivamos de acordo com a sua vontade, para que a glória de seu nome, que inspirados no exemplo de Timóteo e Tito, nós ofereçamos mais para servir a Deus, irmãos, que possamos estar preparados para vencer todos os obstáculos, as dificuldades e que cada vez mais as nossas vidas sejam apresentadas ao Senhor. Deus, ele precisa de você na sua obra. Deus quer que você esteja pronto, preparado, porque existem muitos falsos pregadores, pastores, profetas por aí, e Deus precisa te levantar para que você pregue, anuncie e não aceite nem concorde com esse povo que anda pregando errado não, viu? Abra o olho em nome de Jesus. Meu Deus, quer saber o seguinte? Você gostou dessa aula? Foi útil para você e se inscreveu no canal? Deus te abençoe e seja bem-vindo à nossa família, viu? Mas já vou informando, não terminou agora não, pois chegou o momento da nossa dinâmica e tenho a certeza que você vai gostar, viu? Vou deixar aqui uma dinâmica para encerramento do trimestre e também uma dinâmica para essa mesma aula, tá bom? Fica conosco até o final, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos no encerramento do terceiro trimestre. Vamos estudar a lição de número 13, que traz por título Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Meu Deus do céu, se prepara aí, viu? Pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 13, na terça-feira já estou a lição de número 1 do quarto trimestre, pois postamos os nossos vídeos com uma semana de antecedência. Para você ver, estou gravando essa aula no dia 5 de setembro, e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários, viu? Então, pastor, o que é que eu faço para assistir a aula certa que eu estou ensinando? Basta você entrar em nosso canal, clica lá em vídeos ou em playlist. Assim você terá acesso a todos os nossos materiais, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Agora preste atenção, viu, professores da Escola Bíblica Dominical, da Revista dos Jovens. Vou deixar aqui algumas sugestões de atividade ou de dinâmica para que você possa encerrar o seu trimestre, tá bom? E a última dinâmica vai ser referente à lição de número 13. Vou passar aqui duas atividades, duas dinâmicas, para que você possa fazer um resumo da sua lição. E vou deixar uma terceira dinâmica referente à lição de número 13, para que você não possa se perder. Mas vamos para a nossa primeira dinâmica. Essa dinâmica, você só vai precisar fazer um cartaz semelhante a esse. Semelhante com relação ao conteúdo, não com relação à boniteza, viu? Porque as minhas letras, só o sangue de Jesus. Mas não pode dar risada da letra do pastor, não, viu? Preste atenção, olha. Você vai fazer da seguinte maneira. Primeira coisa no cartaz, coloca o título da revista. O título da revista, sejam firmes. Depois, lição de número 1. De um lado eu coloquei texto principal, do outro lado, resumo da lição. Lição de número 2, texto principal e resumo da lição. Aqui você vai continuar. Lição de número 3, texto principal, resumo da lição. Lição de número 4 e assim sucessivamente. Se você quiser também, você pode fazer essa mesma atividade somente com as 6 últimas lições. Depende do seu tempo e sua organização, tá bom? Mas um cartaz semelhante a esse, porque esse cartaz vai ficar exposto na sala de aula. Você também vai precisar pegar alguns pedacinhos de papel. Olha, pedacinho de papel, pode ser até post-it, tá bom? Pode ser até pedacinho de papel, pode ser
Você vai precisar colocar nessas tiras, nesse pedacinho de papel, o texto principal e também o resumo da lição. Olha, já está aqui, ó. Texto principal e resumo da lição. Pega esses textos, coloca em tiras e leva para sua sala de aula. Ah, pastor, vou fazer de toda a lição. Então você precisa pegar todas. Ah, pastor, das 6 últimas. Você só pega o texto principal, resumo da lição das 6 últimas. Depende da sua organização, tudo depende de você, como você quer, tá bom? Então você pega texto principal, resumo da lição, coloca em pedacinho de papel e leva para sua... Chegando lá, o cartaz vai ficar exposto na sala de aula. Cada aluno vai pegar um pedacinho de papel contendo o texto principal, contendo resumo da lição. Eles vão precisar fazer o seguinte: fazer a leitura e fazer uma pequena explicação. Se lembra alguma coisa que foi estudado, se lembra um pouco a dinâmica, deixa ele comentar um pouquinho, tá bom? Você pode fazer essa dinâmica no início da sua aula. Tá ok? Após ler o texto principal ou resumo da lição e explicar um pouco, ele vai vir e vai colar aqui no lugarzinho certo. Texto principal da lição 1, cola aqui. Resumo da lição, coloca aqui. João, Francisco, pegou o quê? Faz a leitura, explicou. Após isso, vem e cola aqui no lugarzinho certinho. Pois fazendo assim, no final você terá um cartaz sensacional com todo o resumo da sua lição. Nesse cartaz vai estar contendo texto principal e resumo da lição. E os seus vão participar e lembrar de tudo aquilo que foi estudado, tá bom? Mas pergunta a você, você gostou? Vai fazer, vai modificar, fica à vontade. A minha intenção tão somente trazer algumas ideias, sugestões de atividade para que você possa fazer com a sua turma, viu? Só peço o seguinte, se você gostar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 13 dos jovens, que traz por título Tito, organizar a igreja em Creta. Veja só, essa segunda atividade ou a segunda dinâmica vai servir também como resumo do seu trimestre, tá bom? Veja só como fazer. Você vai precisar pegar os títulos da lição, tá bom? Está aqui, olha, todos os títulos da lição. Vai colocar também um pedacinho de papel e vai comprar bombom, chocolate, pirulito, deixa Deus te usar, tá bom? Então você precisa comprar esses dois. Você vai pegar o título da lição, colocar em pedacinho de papel, vai pegar um doce para dar de lembrança para os seus alunos, tá bom? Porque você sabe, Deus vai te usar, viu? Aí você pega o doce, ou um presente, forra com a pergunta, com a tira. E você vai dar para os seus alunos. Cada aluno vai estar ganhando um brinde, um doce, um chocolate, mas aqui também vai estar o título da lição. Quem pegou esse título vai ter que, por exemplo, né? João pegou o quê, João? Ah, eu peguei lição de número 4, instruções para as mulheres. Olha, essa aula foi sensacional. Você lembra de quê, João? Diga por gentileza. Ah, que as mulheres têm que se comportar, tem que ter prudência, saber responder, saber ensinar mais nova e as mais velhas e assim por diante. Excelente. Francisco, você pegou o quê, Francisco? Ah, peguei a lição de número 9. Faz a leitura. Faz a leitura e traz uma pequena explicação, tá bom? Então, seu aluno vai ganhar um doce, mas também vai ter que responder se lembra alguma coisa dessa lição estudada, viu? Meu Deus, será que os alunos vão gostar do doce mesmo assim? Deixa aqui nos comentários, viu? Mas preciso saber de você. Você gostou dessa atividade? Vai fazer, vai modificar, fica à vontade, meus irmãos. A minha intenção é trazer alguma sugestão de atividade para que você possa fazer na sua turma, viu? Só peço o seguinte, se você gostar, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho e venha fazer parte da nossa família. Meu Deus do céu, é bênção pura sem mistura. Já aproveita a oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Jovens. Você duvida? Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 8544. Pastor Giovanni Santos.
Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre, para as lembranças. Todos esses materiais nós enviamos para os membros do canal, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações e assim ser membro do canal, viu? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Agora vamos para a nossa terceira dinâmica. Deixa eu passar aqui uma notícia que você vai gostar, viu? Lá no meu blog, presta atenção, no meu blog, você vai encontrar todas as dinâmicas digitadas lá no blog. Coloque aí, por gentileza, no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você entra no blog, clica lá no menu. O menu, se você estiver utilizando o celular, fica nesses 3 pontinhos. Você clicou, vai aparecer adultos, jovens, juvenis e assim por diante. Aí você vai clicar no Jovens, já que você é professor do Jovens. Lá você terá acesso à primeira dinâmica, à segunda dinâmica, à terceira dinâmica, que eu vou passar agora para vocês. E também o simulado totalmente gratuito, tá bom? O que é um simulado, pastor? São perguntas de todo o trimestre. E essas perguntas, uma resposta é somente marcar um X. Seu aluno só vai precisar marcar tão somente um X nesse simulado. E está lá no nosso blog. Você vai pegar o simulado, imprimir, levar para os seus alunos para que eles possam preencher, responder. E eu quero saber a nota, viu? Será que os seus alunos vão acertar mais ou errar mais? É só entrar no nosso blog que você acha todos esses materiais, mas vai no nosso menu, que nós postamos muitos materiais por semana e você pode acabar se perdendo, tá bom? Porque aqui você já sabe, minha intenção é descomplicar o que você acha bastante complicado. Mas agora, sem memória nenhuma, vamos para a nossa terceira dinâmica da revista dos Jovens, da lição de número 3, título Organizar a Igreja em Creta. Presta atenção, essa atividade ou essa dinâmica é referente mesmo à própria lição, tá bom? Aí você vê o seu tempo, a sua organização. Veja só, a carta de Tito é dividida em 3 temas diferentes. Primeiro capítulo de Tito vai falar sobre liderança e... O segundo capítulo de Tito vai falar sobre integridade na igreja. E o terceiro capítulo vai falar sobre integridade na sociedade. O livro de Tito é classificado com 3 temas diferentes, tá bom? O que é que você pode fazer? Pega um cartaz bonito, organizado, e você pode colocar o seguinte, olha, Tito, e vai colocar liderança eclesiástica e um cartaz. No segundo cartaz, você pode colocar Tito, integridade na igreja. E um terceiro cartaz, você vai estar colocando também Tito, integridade na sociedade. Tá bom? Então, você vai precisar fazer 3 cartazes. Cada cartaz diferente um do outro. Primeiro cartaz, liderança eclesiástica. Segundo cartaz, integridade na igreja. Terceiro cartaz, integridade na sociedade. Por que isso? Porque quando chegar na sua turma, na sala de aula, você vai precisar dividir a turma em 3 grupos, tá bom? Grupo A recebe um cartaz, grupo B recebe o segundo cartaz e grupo C recebe o terceiro cartaz, tá ok? Cada equipe recebe um cartaz diferente, onde eles vão precisar colocar no cartaz as principais características. Por exemplo, né? O que foi que Tito falou para a liderança? Você pode encontrar isso em Tito capítulo 1 até o versículo número 16. Tá bom? Pode passar essa dica para os seus alunos. Olha, a resposta do que Tito falou acerca da liderança eclesiástica está em Tito, capítulo 1, até o versículo número 16. Pode fazer, por gente, trazer as principais características, porque depois vocês vão fazer a apresentação, tá bom? Agora o segundo cartaz e a segunda equipe, vocês vão falar sobre integridade na igreja. Está escrito em Tito, capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Vocês vão pegar as principais características, função, comportamento e vai trazer aqui como forma de apresentação. Excelente? Por último, e a terceira equipe e o terceiro cartaz vão estar apresentando a integridade na sociedade. Você pode encontrar a resposta em
Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Vocês vão ler esses versículos e trazer as principais características para que possa haver aquela discussão abençoada, tá bom? E assim, cada equipe tem em torno de 7 minutos para preparar essa apresentação. Aí pode ler um versículo, trazer uma explicação, depende da organização e do tempo de cada um, tá bom? Então pega a sua turma, divide em 3 grupos, cada grupo recebe um cartaz, pesquisa na Bíblia Sagrada e, por fim, faz uma apresentação daquilo que entendeu sobre a sua leitura e também essas principais características: liderança eclesiástica, integridade na igreja, integridade na sociedade, já que a carta de Tito é uma carta pastoral, de instruções para o jovem pastor chamado Tito. Seu comportamento, suas atitudes na igreja deveria envolver liderança eclesiástica, integridade na igreja, mas também integridade na sociedade. Crente tem que ser santo na igreja, mas também na sociedade. Mas pergunta a você, você vai conseguir tempo para fazer essa atividade? Deixa aqui nos comentários, viu? Mas já sabe, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. E se Deus permitir, vamos continuar postando videoaulas e dinâmicas da Revista dos Jovens, viu? Mas para isso, deixa o comentário aí. Quero saber as dinâmicas que têm te ajudado, a sua turma tem gostado, tem participado. Deixa aqui o seu testemunho. Assim, muitos professores vão estar lendo e também tendo vontade de aplicar a dinâmica, porque tem muitas pessoas, professores, que pensam que aplicar a dinâmica é para passar o tempo, viu? Mas não é não, tem aprendizagem bíblica em nome de Jesus. E lembrando, viu, estou abrindo a nossa agenda para quem quiser nos levar para um seminário, uma conferência, capacitação, jornada pedagógica, encerramento do trimestre. Nós estamos abrindo a nossa agenda para fora do estado da Bahia. Quem tiver interesse em nos levar na sua igreja, será um prazer poder ministrar, pregar, aprender com vocês, tá bom? Quem tiver interesse em nos chamar para realizar algum tipo de trabalho, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo, viu? 739814185. E será um prazer estar na sua igreja ministrando uma conferência, jornada pedagógica, capacitação para os professores, viu? Por isso, venha ser membro, se inscreva no canal, deixa aquele like especial e a paz do Senhor e até o próximo vídeo.